Cela número 2, pronta para ser torturada. Isto é incrível, isto é. Que horror, que perverso. Campanha para chamar os meninos que estavam aqui. O guarda sentado, a ler a bola. O futebol sempre presente. Isto era a única luz, então isto aqui não tinha luz. E aqui esteve o Agostinho Neto, o Joaquim Pinto Andrade e outros tantos a ser torturados. Epá, sem espaço nem para respirar isto aqui. Epá, que horror, que horror. Não, nada disto. Nada disto devia ter acontecido. Graças a Deus, meus pais não tiveram que passar por isto, senão eu não estava aqui. Hipopótamo. Operação Angola 61. Lá me obrigaste tu a vir até aqui porque nada me contaste, não é, Sr. Jorge Hurst? Uma carta para o teu amigo, olha. Encontro-me em Sèvres. Encontro-me quem? O Osvaldo da Silva Lopes, ou Lopes da Silva. Desde o dia 3/7/61, integrado no grupo dos 41 estudantes. Pois sim, senhor. E quero colaborar com o PAIGCV. CV. Guiné e Cabo Verde. To the United States Representatives in Spain. Isso era... Estão presos. Tiraújo. Osvaldo Lopes da Silva e o resto tudo tem mesmo letra de médico, nem dá para perceber. O autocarro. DDR, olha lá. Aqui eu também fui pioneiro de lenço azul. A grande fuga. Então nós temos que estar aqui. Aqui está ela, Isabel Saarst, da Guiné. E a Jorge, que Deus te tenha. Jorge Hurst. Tomás de Medeiros. Bem, isto aqui é o meu baú. Então tem que estar aqui o teu Rui. Rui Fosse Filomeno de Sá, de Bala. Uma informação do Ministério do Interior. 41 estudantes naturais do ultramar atravessaram clandestinamente a fronteira em julho último, com o auxílio de um pastor protestante e 3 estudantes norte-americanos. De acordo com o que se pôde averiguar, o grupo ter-se-ia dirigido à França, utilizando salvo-condutos falsos, expedidos por uma embaixada em Paris de um país africano. O meu nome é Miguel Hurst, sou ator, encenador, tenho 2 filhos, a Mara, o Ricardo, e tenho 2 nacionalidades. Há muita gente como eu. Somos angolanos e somos portugueses porque foi assim que a vida nos forjou. Há uma história que eu não conheço muito bem, que é a história dos meus pais, porque é que estão na Alemanha, porque é que estiveram na Alemanha, porque é que eu nasci na Alemanha, eu e os meus irmãos. Agora, depois de 54 anos, eu quero saber a razão da fuga, em que moldes a fuga aconteceu, perceber o porquê, a razão, a motivação, a força interior que os fez fugir a eles e mais 60 desta ditadura salazarista e enfrentarem de uma vez por todas a luta da independência dos países de expressão portuguesa em África. A Nica está aí, o Boal. Eu vejo o Tomás de Medeiros. Onde é que está o Boal? O Boal está ali sentado. Eu sou filho do Hurst. Vou te agora, vais ficar. Você é artista e tudo, graças a Deus.
Um bocadito menos do que você. Hã? Um bocadito menos do que Eu você. nunca fui artista. Não, o papai era bastante. A sua esposa é Lidica, não é? Ah, foi estar aqui. Ó, Luz, sabes quem é? Essa cara aí já ficou um tal ator, um bonitão. Já passaram uns anos, é É verdade. verdade. Já passaram muitos anos. Então, tudo bem. É filho de quem? É do Jorge Jorge Arce. Do Jorge Arce. Do Arce? Sim. É a cara dele, pá. Sou o caçula. Os olhos, pelo menos os caçula olhos do são do Jorge Arce. Eu sou Videira. Videira, pá, grande colega, estivemos Miguel Arce, tanto de Coimbra. E da fuga, que ele fugiu também connosco. Sim, ele e a minha mãe, a Isabel. Sim, a Isabel. Jorge Este, o Mano Este, como a malta dizia, Mano Jorge. Grande organizador de farras, pá. Isso é sério. Era um logístico, pá. Acho que devo começar por uma parte mais divertida, que ninguém mencionou, os extraordinários sessões musicais ou bailes que se realizavam na Casa dos Estudantes do Império. Estas pessoas, estes colegas, trouxeram a sua música e trouxeram as suas sessões culturais que nós, alunos da universidade, frequentávamos com interesse, curiosidade, e as africanas presentes dançavam, aliás, muito bem. E eles também. Mas passaram 50 anos desde que a Casa dos Estudantes do Império foi extinta. É curioso relembrar que ela foi criada pelo regime anterior com o propósito de enquadrar, fez e permitiu fazer intercâmbios vários, com os quais, aliás, os portugueses interessados na descolonização também se interessaram e, portanto, tínhamos uma ligação muito profunda, sobretudo até à grande fuga de 1961. Em Coimbra fiz os 3 primeiros anos de Direito, vim para cá fazer o 4º ano e no dia mesmo em que tinha acabado de fazer a prova de Direito da Família, do 4º ano, foi-me dada a ordem de apanhar o comboio, ir até o porto e lá alguém iria buscar. Se por acaso encontrares alguém conhecido, faz de conta que não o conhece e tal. Quando chegamos ao porto, fomos recebidos por um determinado número de pessoas e mesmo por um grupo de cidadãos americanos. Alguns deles até estão cá e já estão desde há 3 anos a festejar connosco essa nossa fuga. Look at these pictures, which this is a film clip from our 50th anniversary 2011. of 2011 in Cape Verde Island. Paramos há 50 anos, ou juntámos-nos há 50 anos, e 50 anos depois estamos aqui. Numa outra condição, com mais anos de vida, com a carga, o peso dos anos, podemos dizer, bom, a aventura valeu. Está claro que cada um que conta uma história conta à sua maneira. Então, todos estão chamados a contar e a narrar, a investigar e a descobrir a sua própria história. It's good that we have this as a remembrance. Fantastic, fantastic. And not just of 2011, but of 1961. 61 with pictures in there inserted. And you know, we're going to meet in a few minutes Miguel, you know. Miguel who? Miguel Hurst with one of the 41. And It was his father that was It was one his of the... father of Miguel. yeah. I'm very curious to see if he looks like his father. Miguel, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, good. It's a pleasure. A privilege to have known the son of... Privileged one. of And I'm the curious one. Well, it's want good that to- you have pictures because we didn't have many pictures of those guys. Well, I No. think I've got better things than pictures, actually. Okay, let's see. This is a member card from the MPLA. Oh, yeah. And this was signed in Accra when they went to Accra by right. Mário From- Pinto d'Andrade. Okay. Yeah. This is the university, the student card in Coimbra. Coimbra. Ah, Yes. yeah, Faculdade de Medicina. Yeah. Who's in, this is the medical school. Associação Acadêmica de Coimbra. Okay, Well, you're lucky to have these because
he could not have taken them into Spain and France. This Oh, one. there he is again. Yeah. União Geral dos Estudantes da África Negra sob dominação colonial portuguesa. It's crazy. Wow. Where are some more pictures? This when I arrived and we got married in Freiburg. Yeah, that's The great. marrying in Germany. Yeah, but we arrived. Where is it? The PD is down there. Right here? Yeah. Sede da PIDE DGS. Polícia Política do Estado Novo. I think this was the main entrance. Oh, yes. You know? No, no, And look there at it the plate. Oh, there it is. Yeah. Wow, look at that. And this was a center of torture as well. I mean, this is... This was the center of torture, of center course. torture, yeah. People In other- jumping out we the know window. in other countries how important it is to maintain the place, as in Argentina, for example. Yes, You yes, know, yes. the Paraguay. Escuela Naval. They've made a place where people go in and they see... And to remember the horror Yeah. and the terror. And in Tarrafal also. In Tarrafal, yeah, in Tarrafal I was. Yeah, it's so important for the new generations. Essa carta tem muita graça. Esta carta é do Osvaldo para o Amílcar. Portanto, depois não está na assinatura. Não está aí. Isso tem uma outra página. Fiz greve. Fez greve. Aqui está a lista que se conseguiu fazer de todos os nomes. Dos que saíram legalmente e depois das várias saídas. Estão ali os nomes todos. Agora, a verdade é que esta operação da CIMAD tirou de cá 100 pessoas quase. Sim, foi uma grande operação. É uma grande operação. As minhas relações com os estudantes angolanos e a luta de libertação de Angola passaram pelo Ico Carreira. Nós tivemos, não sei se o azar ou a sorte, de termos estado sempre na mesma unidade. Nesse momento eu estava a prestar serviço militar obrigatório, a nossa especialidade era o controle do radar. Nessa altura estávamos em Monte Junto e prestávamos serviço aí. Alugámos o mesmo espaço em Lisboa, não é? Portanto, tínhamos... Os nossos quartos estavam na mesma residência e aí frequentávamos o mesmo espaço, diria, política, caso estudantes do Império, e tínhamos relações de muita intimidade e cumplicidade. Ora, é essa relação de cumplicidade que me permitiu também fazer parte dessa fuga, portanto, desse acontecimento. Fala francês? Si. Or English. Mais je préfère en français. Et vous êtes Adelina, je suis l'épouse de Pascoal. Mukumbi. Yes. Oui. enchanté. Merci, merci. Vous êtes le... Bill Nottingham le et couple Charles Harper. Nous étions des chefs que de vous a l'opération. aidé à sortir de l'Espagne, C'est de ça. la prison de l'Espagne. Oui, oui, oui. Une des photos nous montre au moment de la libération en France, quand Madame Tania Metzel, pasteur de l'Église française, quand elle disait « Vous êtes libre », nous avons pris la photo et lui, votre mari, était juste devant. Vous connaissez cette photo? Non, j'ai vu la photo. This shows that we were part of a much bigger resistance. We were tiny little It was a big resistance, absolutely big resistance. tiny part of this. Com a luta em Angola, que foi desencadeada já em fevereiro, 4 de fevereiro, tomamos consciência que realmente a África estava a ir mesmo para a independência. E portanto, começamos a rezar pela independência no meu quarto de Pascoal Mukumbi. E até fazíamos uma coisa que fingíamos que estávamos a içar uma bandeira no início da reunião, que era puxar os stores das janelas
E depois, no fim da reunião, arriávamos a bandeira. Nós cantávamos assim: O Sikatekisa África, alitualisi tu Jaco, Ingela me Congo toejo, O Sikatekisa ina vanavako, Tana moya, Tana moya, Tana moya, Tana moya, wakushwenga osi katekisa ina vanavako, que significa Deus abençoe a África, não é? Venha Espírito, abençoe a África, abençoe nós, os vossos filhos. Eu tinha casa. Tinha um apartamento montado, tinha casado havia 2 anos, tinha tido uma criança, mas desde o 4 de fevereiro que nós tentamos desembaraçar-nos da criança e mandamos chamar a Inhabeba para vir buscar a miúda. Minha mãe foi visitar-nos a Portugal para conhecer a neta. Claro, entusiasmada com a neta, teve a ideia de dizer: se vocês me deixassem, eu levava a miúda. Pronto, portanto, no fundo foi ela que pediu e nós cedemos sem resistir. Eu fui contactado pelo Liauca, José João de Liauca, que era o meu colega, muito amigo, e que frequentava a nossa casa. 1 ou 2 dias antes era: prepara-te para partir no dia tal, 5 quilos, máximo. A nossa saída, em primeiro lugar, era uma denúncia. Teria força de uma denúncia do domínio colonial e, por outro lado, íamos reforçar os partidos que estavam a dar os primeiros passos. Nós tínhamos sabido da parte do MPLA um apelo para que alguns elementos mais conscientes fossem para fora de Portugal para reforçar o comitê diretor provisório do MPLA, que ao fim e ao cabo compunha-se de 3, 4 elementos nessa altura. E foi assim que fomos parar à Alemanha, à casa do Luís de Almeida, e com ele começamos a trabalhar no sentido de desenvolver a ideia que eles já vinham tendo de criar uma organização estudantil de estudantes das colónias portuguesas cá fora, e que fizesse a ligação com a Casa dos Estudantes do Império dentro de Portugal. Por fim, aparece a ideia do Desidério da Luísa Gaspar de contactarmos com o Bispo de Francfort, porque ainda não tínhamos resolvido o problema da saída dos estudantes, não é? O Edmundo Rocha, como conhecia, sabia que eu estava na Alemanha e me procurou. E eu pus em contato com, a gente chama Bischof Wunderlich, em Frankfurt, que também apoiou, mesmo com dinheiro, etc. E o Bischof Wunderlich, metodista, entrou em contato com Melvin Blake. Ele estava ao corrente do que se passava nas colónias, principalmente em Angola, porque ele próprio foi missionário em Angola durante muitos anos. A partir daí, ele entrou em contacto com o Conselho Mundial de Igrejas. Eles ficaram sensibilizados, pediram uma antena especializada nesse setor, que é a CIMAD. Eles encarregaram-se depois de fazer o trabalho de ir até Portugal. Mas antes disso pediram-nos quais eram os contactos que nós tínhamos. Eu transmiti os contactos, o nome do João Vieira Lopes, a morada e a senha. Havia uma senha. O Silvio de Almeida e eu dissemos: olha, nós temos alguns contactos. Quando for a Lisboa, temos Pedro Antônio Filipe, que é a nossa pessoa de contacto. Em Coimbra, temos Daniel Chipenda, jogador de futebol, conhecido, e que ele conhece toda a gente, todos os estudantes. No Porto, tínhamos Manuel Passos. Então, esses são os 3 elementos de contacto. Eles depois vão contactar os outros estudantes para saber quem é que se sente em perigo e que quer sair.
Quando começaram os acontecimentos em Angola, Luanda, 4 de fevereiro e 15 de março, no norte de Angola, a reação do público foi muito má em relação aos estudantes africanos. É por vossa culpa que o meu filho, que o meu primo, que o meu marido morreu. Nós acompanhamos o grupo da fuga em 61. Eu estava em Paris à espera. Você estava em Paris. Chamado Pastor Beaumont. Pastor Beaumont. Pastor Beaumont. Era o nosso colega. Il y a Jacques, il est mort il y a 2 ans. Luís de Almeida. Tem uma parentia com Silvio de Almeida? Não. Luís de Almeida. Então o senhor veio por conta própria para Paris em 61 também? Não, eu era representante do MPLA na Alemanha. Aqui é chamada diáspora. Falei bem. A Casa dos Estudantes do Império teve uma coisa que ninguém fala. Esse conhecimento entre nós. Porque a Casa dos Estudantes do Império deu a oportunidade de estarmos juntos. E foi ali, posso dizer, que passei de uma fase a outra de tomada de consciência do fenómeno colonial, convivendo com os estudantes das ex-colónias portuguesas, de todas, da Índia ao Maputo, passando por Cabo Verde, etc. E com muitos estudantes mesmo, também de Portugal, que frequentavam a Casa de Estudantes do Império. E os meus horizontes foram-se abrindo à medida do contacto com os outros. Pronto, foi assim. Esta é a fuga. Este é nosso. Está aqui o Paiva. É o Paiva. Olha, a grande fotografia é essa. Sim. Aí estamos lá todos. Dona Luz está lá. Eu não sei como é que era na altura. Dona Luz está lá. Eu estou aqui. Hã? A Guida está aqui. Não, essa é a Isabel, essa é a minha mãe. Não, a Guida está aí, com licença. Esta aqui? Não. A Guida é esta aqui. A Guida é essa, com aquele estilo de duquesa. Ainda. Dirigindo Pedro Jovem Pedro fotografia. Somos camaradas. Daquela operação. Aquela operação somos camaradas mesmo, sem dúvida. In his book, he said that I didn't tell him when are we going. I said, no. I told him, look, I couldn't. No. Say, it was not permitted. Yeah, no. We had to keep it secret. Very secret. Nós sabíamos que podíamos ser presos. Então, adotamos esse princípio básico de clandestinidade, de um só fala com dois. E então, limitávamos a um trio, a um triângulo, o conhecimento do que se estava a passar. This whole thing started because one of the group called Pedro Felipe, he contacted the World Council of Churches in Geneva saying, we are under pressure here and please help us to get out across the border clandestinely. World Council turned to a French organization, CIMAD. Bill was the Associate General Secretary at the time. Le Comité Intermouvement auprès des évacués. And my being Brazilian, speaking Portuguese, made it easy when we arrived here. I was dressed up like a rich American tourist. You know, I had 2 passports, Brazilian and American. And, with a hat like this. And Jacques was also a monsieur français, un peu diplomate. Jacques had already come once in May to talk to them and to be known by them. They wanted to know all about CIMAD. He wanted to know who are these people, not only the Protestants, but the others, who were political figures. Eu tinha acabado o curso e já estava em estágio, no meu curso de medicina. E recebi uma intimação do militar para me apresentar dentro de 15 dias no quartel para ser integrado no exército. Pus esse problema ao Xipenda
Disse-lhe que tinha um passaporte que datava acho que de 58, porque eu estive na Expo de 58, integrado no Orfeão Académico de Coimbra. Fui autorizado a sair com a missão de ir até a CIMAD para ver as condições, se havia condições para que saíssem mais ou quantas pessoas é que poderiam sair e se realmente nós não estávamos a ser enganados nesse problema da saída, da hipótese de fuga generalizada dos estudantes, sobretudo angolanos, mas todos os outros estudantes que quisessem sair. They were also suspicious of who we were. Of course they were. Of course. Who are 5 Americans. I will be giving everything away. And, maybe we were here for more information. Yes. CIA. Eu, na altura, só estava a estudar no Porto e sou contactado pelo Manuel Lima, Lima de Azevedo, que era o coordenador, digamos, da área da cidade de Porto, em que pôs-me a situação de que, com o início de todos aqueles tumultos que se verificaram em Angola, com 4 de Fevereiro, com os movimentos na independência do Congo, ex-Leopoldville, de que haveria a possibilidade de nós, estudantes angolanos, que naquela altura estaríamos muito próximo da idade militar e seríamos incorporados para ser enviados para as ex-colónias para fazer a guerra contra os nossos próprios povos, e que havia essa possibilidade de sairmos. Fiz inspeção, aprovado para todo o serviço militar, mas como eu apresentei os papéis de estudante, adiado para o ano seguinte. No ano seguinte apresentei outra vez os papéis, novamente adiado. Eu estou nesta situação 2 anos já adiado. Ele disse, vais perdido, vais para Angola dentro de pouco tempo. A mensagem era de que quem conseguisse adquirir documentação para suportar essa saída, que o tentassem, mas se não, haveria uma outra alternativa. Quando pedi o passaporte, quando pedi visto para a França, a PIDE chamou-me. Porque é que eu queria ir para a França? E perguntou-me, como é que você vai para a França se seu marido acabou o curso agora, não trabalha, como é que tem dinheiro para ir para a França? E eu disse, não, meu pai é que me ajudou. Ah, seu pai. E depois fizeram uma série de perguntas, quem é o seu pai? Onde é que vive? O que é que faz? Eu respondi às perguntas. Eu e o meu marido tínhamos combinado, não é? O que é que íamos dizer para não nos contradizer na PIDE. E foi assim. Eu disse que ia lá pagar uma promessa. Conseguimos obter o passaporte. Informámos ao Lima de Azevedo que tínhamos o passaporte, eu e o Alberto Assis, e foi-nos dado uma direção para que, chegados a Paris, caso chegássemos, nos dirigíssemos a contactar gente dessa direção, que ao fim e ao cabo era CIMAD. Chegámos a Paris, eu estava a chuviscar e descemos as malas e sentamos em cima das malas à espera de quem nos vinha buscar. Nós não sabíamos quem era. E chegou uma senhora num Volkswagenzinho, aqueles pequeninos, e eu acho que ela deve ter trocado uma senha com o meu companheiro. E pronto, e depois disse, entrem no carro. Nós entramos no carro e ela conduziu-nos até Sèvres, onde havia o CIMAD, o centro do CIMAD. Eu cheguei a Paris com a minha mulher e eu a única coordenada que eu tinha era um número de telefone. Então eu telefonei para esse número, eu acho que desembarquei na Gare du Nord, e respondeu-me uma senhora que depois vinha a conhecer e a admirar, que era a subdiretora da CIMAD. E ela disse, olha, você vai, toma um táxi e dê esta seguinte direção e diga ao táxi que é Porto Pago. Quer dizer, quando chegar, nós daqui para... Porque eu nem tinha dinheiro para pagar o táxi. E assim foi. Hotel Eduardo VII, Harpa and Beaumont. And we stayed here one night.
Had you already 2 rented your nights. cars? I had the next day to rent the cars, big black cars, powerful people, you know, using that. Money people. That somebody advised us to do that. And then the next day we started taking some of the people already, the Angolans in Mozambique, etc., up there. The mot d'ordre was discretion, keep to ourselves, follow the instructions of the committee. The political committee gave me a list. They say, esquina entre, and now memorize that and destroy the list in case we were caught 10 minutes later by some PD. You know. So we memorized it, you know, under pressure, you remember everything. And Yes, so I we know went that. to different places and we waited in the car out around the corner for 5 minutes. And then 5 minutes, if they didn't come, we go off again to some other place. Então, o Pedro Filipe, que era um angolano que estava a fazer coordenação naquele lar, deu-me instruções muito breves que eu devia ir até a Avenida da República, ou num cruzamento com uma outra rua. Segui essa rua e fui até essa Avenida da República, onde eu devia encontrar alguém. E ele não me quis dizer se esse alguém era um branco, se era um preto, se era um mulato, se era gordo, se era magro, que havia de ser alguém. E que não seria, tudo havia de ser óbvio, eu não havia de ter que falar. O Bento Ribeiro é que me contactou, só que me aconteceu qualquer coisa de terrível. A história do crioulo e do português, quando ele veio me dar as instruções, disse que eu devia estar 2 dias ou 3 dias depois, frente ao Hospital Santa Maria, ao meio-dia. Não, ele não disse ao meio-dia, disse-me às 12 horas. O cabo-verdiano normalmente não dizia 12 horas e até agora acho que não diz 12 horas, diz meio-dia. Como ele disse 12 horas, e nós aqui dizemos 12 horas ou 2 horas, pensei 2 horas. Não fui às 12, fui às 2 horas. Eu entendia-me em Coimbra, entendia muito bem com os angolanos. Chipende era o meu grande amigo e era frequentador da Casa dos Ciências Impérios. E justamente Videira e Chipende eram os responsáveis pela organização da fuga em Coimbra. E foram eles que me convidaram a sair. Então, uma semana depois, ou menos, saí da Casa de Estudantes de Império. O Pedro Filipe disse-me assim, sei que perdeste a tua viagem no outro dia, tenho instruções para ti. Portanto, a tua rota mudou agora, tens que te encontrar dentro de 2 dias, às 10 horas ou 11 horas, na Estação Santa Polónia. O Henrique... É o Henrique? O Nambua. O Henrique Santos vai conduzir um grupo até Coimbra. Depois de Coimbra terão lá um contacto e devem partir para o Porto. Portanto, segue com ele porque as coisas estão sob controle. Cheguei ao local, estava um que me pareceu um estudante também e era mulato. Mas só que antes de eu chegar, ele estava a apanhar o táxi e ia-se embora. Fiquei por algum tempo a ver se vinha outra pessoa, como não viesse mais ninguém, e a hora do comboio estava a se aproximar, eu decidi apanhar o primeiro táxi que apareceu para ir à estação dos Caminhos de Ferro, apanhar o comboio para o Porto. We hired the services of a smuggler who in Galicia, in Arcadia near Pontevedra, who normally smuggled cotton, coffee, dry goods. And he said, olha, café, saco de café é tanto. Mas vocês estão com negros? Isso é muito caro, rapaz. Jacques Beaumont was very good. He was an old poker player. Yeah. Então, aí o Jacques disse, não, mas eles são pessoas de qualidade, quietos, não vão gritar nada à noite. Então, assim foi. This is the statue from Cutileiro. It's an homage for
for the 25th of April, 25 de Abril, the revolution, the Carnation Revolution. We met in a park like this at night, the first day we arrived on the 14th of June from Paris. You and Jacques Beaumont? Me and Jacques Beaumont, to set the last details of the operation. And the PD finally never knew during our 2 weeks this was happening. And 60 students. 60 students disappeared. Salazar and Nogueira, in one of those diplomatic telegrams, accuses U.S. organized this. He called us Kennedy's Peace Corps. This was during the time of Jack Kennedy. John Kennedy was president. We were in the hotel where Jacques and I stayed on the 20th of June. So this was the second time? The second time. In Lisbon. We had already taken the 19 first group up to Porto. Okay. And then across to Spain, where Bill was waiting for them. And we got the information that there were more people that wanted to leave. Well, when we got this information from you, that we had to take them, and Pedro Filippi and the committee said, well, we have more than 40 who want to go up. And so we said, we'll take you 2 carloads, and they decided to send others discreetly on the comboio, on the train, to Porto. No dia marcado fomos a Santa Polónia, viajamos de foguete pela primeira vez, e em Santa Polónia encontramos o Pedro Pires e o Van Duna e a mulher. Mas tínhamos indicações de não nos familiarizarmos com ninguém, nos ignorarmos uns aos outros. So it was different. The first time it was more organized than the second time. Not better organized, I think, but it was a surprise that the first one got across without any problems into France. Okay. Without any problems is a little exaggeration, but we made it. We made it, yeah. Okay. Yeah. So the problems that came with the second group. Not so much from this side, because we were going so fast that the political police here were not unable to catch up. They didn't know what was happening. What they did know was that people were disappearing. O Chipenda, dias antes, tinha sido preso. O Chipenda, o Araújo, o António França, parece que é Andalo, não? Esses foram presos dias antes. Não era o dia da nossa fuga, mas estava incluído, né? O António Santos França, também jogador da Académica, ele tinha um exame nesse dia, ele não foi connosco, ele ficou. E a PID pensava que eram os chefes de toda a organização e que a organização estava decapitada. Eu creio que eles estavam à espera da reação com a prisão. Estavam à espera da reação da paragem da saída dos estudantes, o que não aconteceu. Pois praticamente, acho que até fins de junho saí vendo, né? Pelas diversas vias, né? Com passaporte, outros sem, outros de carro, outros de comboio, etc. Em sinal de descontração em relação à PID, nós íamos visitar os nossos amigos na prisão, em Coimbra, no próprio gabinete do inspetor Sacchetti. E no dia em que eu saí de Coimbra, estive no gabinete a conversar com o Sacchetti, com os nossos amigos. They didn't know we were involved at the time. Okay. We found out this later, how they found out in 1965, the details, Wow, 4 years later. Yeah. That's a lot of bureaucracy. But there was a third person here. He was a Frenchman, a friend of Jacques Beaumont. He was a high power of attorney in the bank. His name was Louis Vidal. During the day, he was a banker, and then at night, he put a hat on, not to be recognized, and helped some of these, the leaders of the Portuguese, of the Angolan to find out, some of the best places to be picked up here. Here we are on our way.
leaving Lisbon, and this is where we picked up the first people in different places, very discreet places. We fetched them in different places throughout the morning of the 17th. Okay. And then we just took off. We left Lisbon. No dia 16, pediram para eu permanecer em casa, que havia grupo de estudantes iria passar em trânsito para fora. E eu, sim senhora, permaneci. Estiveram na minha casa o Jorge Valentim, o Jerônimo Mangua e mais uma pessoa que não me recordo o nome. Na véspera, porque nós partimos um sábado, dia 17 de junho, na véspera, ou quer dizer, à noite, também um bocado inquieto de deixar a família, sobretudo, tinha uma mãe que tinha acabado de ser operada do estômago três semanas antes, as duas irmãs e o meu irmão. Eu pude então desabafar-me e dizer, olha, que agora vamos dar o salto e tal. Expliquei em duas palavras o que ia acontecer. Foi neste momento que o meu irmão Augusto disse, desculpem lá, pópilas. Eu também fui contactado e também tinha o siglo de não dizer a pessoa, a ninguém. E então combinamos que a minha mãe e as duas irmãs pudessem viajar tranquilamente de comboio, porque para as senhoras era fácil. Não era muito difícil de ter um passaporte. Mas para as pessoas do sexo masculino, se não tivessem fazido a tropa, nunca se podia ter o passaporte português. Evidentemente que nesse momento éramos portugueses. Then we went together, following each other, on the road up to Coimbra. In a way, Jacques had already been on that road because he went up earlier in May with Pedro Filipe. There were 16 students at Coimbra. And, there were 12 students in Porto. Começaram a estudar em Lisboa, medicina os dois, tanto o Jorge como a Isabel. E depois vieram para aqui, para Coimbra. Nesta luta, eu não percebo e realmente fico muito curioso. Meninos de boas famílias, muito bem educadinhos. Eu não consigo imaginar como é que a minha mãe, principalmente, se conseguiu meter nesta aventura. Look at this. The university where the two, Isabel, my mother, George, my father, they studied here. Fantastic. I don't recall that at all because we didn't pick anybody off in the center of Coimbra. I think that they went from here to Oporto. That's right. They and the other from the group. Eu estava em Coimbra como estudante e festejava naquela noite a passagem de mais um exame do curso. E por volta das 10 da noite apareceu José Araújo, grande camarada, infelizmente já desaparecido, que em pouco tempo pôs-me ao corrente dos objetivos e pediu uma resposta rápida. Eu respondi de imediato. Coimbra, Porto, e já tinha começado a fuga. O Jorge, sempre muito bangão, muito bom dançarino, não era um protótipo de um revolucionário. E aqui estão nesta fuga. Tarde demais para voltar atrás. Rumo à liberdade, se é assim que podemos chamar esta. Tenho aqui estes dois meus amigos a dormir. Tenho mais questões, vamos ver se me conseguem responder. É nesta cidade de Porto. Eu não consigo perceber como é que 40 africanos negros conseguiram fugir. Não era nada normal haver assim tanto negro ao mesmo tempo aqui nesta cidade do Norte. Vamos ver o que é que estes dois dorminhocos me vão contar.
Thank you, guys. I think that's the right hotel because you were sleeping all the way, and I understand your tiredness, but I think it's here, Hotel Infante de Sagres. So I think that's the place with this beautiful door, right? This is where we stayed. See, the Hotel Infante de Sagres. That's right. Yeah. And, you know, it was pretty expensive. You and Jacques Beaumont stayed here. That's right. And it makes me very sentimental to think about him. But it's obvious that you were really playing the rich American tourist to come to this place, right. which is a good cover. Yeah. Let's see the luxury inside, I think. If you were playing the rich guys, Boa tarde. Eu estou aqui para uma razão um pouco sentimental. Eu fiquei aqui nesse hotel com muito prazer faz alguns anos. Isso é 1961. E com o colega, o Monsieur Beaumont e eu mesmo. Então, queria só dizer que foi um grande prazer. E queria perguntar se nós podemos só entrar aí para ver um pouquinho. Claro, estejam à vontade. Sim? Sim, Muito estejam à obrigado. vontade. Tá. Obrigado. Obrigado. Tá. Quando? Well, you had a good time here. Zé Araújo disse-me que eu devia partir no dia seguinte, no primeiro comboio que faria a ligação Coimbra-Porto. Deu uma nota de 20 escudos, naquela altura era dinheiro, e informou-me que na estação estaria alguém à minha espera. Esse alguém levar-me a uma pensão no Porto, e à noite, por volta das 9 horas, no Café Majestic do Porto, estaria alguém que me iria levar para a grande aventura. I do recognize this majestic cafe. It's marvelous. How did you find it? Well, I was guided by a local friend of the students, who lived here, was a student as well. That's good. He didn't go with us, but it was safe for him to come with me. And I recall very clearly, we drove up this street here. There were not those white umbrellas then, but I parked right in front, and I was on the driver's seat, and I looked up, and there was the Majestic Cafe. I didn't come in, and my friend came in to pick up... To call them. Great spot. To pick up Madeiro. Os 20 escudos davam para almoçar e davam para comer uma sanduíche no Café Majestic. Fui para o Café Majestic, entrei na sala do fundo à esquerda, encomendei a minha sanduíche e um copo de cerveja, comi, paguei e fiquei à espera. I think some came all the way from Lisbon on a train, changed in Coimbra, and came on here. Yeah. And they had to meet mysterious people all along the way. That's right. Yeah. And some of them they recognized, and some of them they didn't. Encontrei o Lima de Azevedo em Coimbra e ele disse-me que nós tínhamos que seguir para o Porto e que só no Porto é que nos dariam as instruções. Fomos para o Porto e deu-nos o nome do café, numa cave, onde devíamos ficar. Fomos para a cave, começamos a chegar, quando vi 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas, levantei-me e fui ter com o Lima. Eu disse, Lima, desculpa lá, não é muito preto junto. Fomos acolhidos aí na estação de comboios no Porto, creio que foi pelo Africano Neto, nos conduziu uma praceta qualquer, onde estivemos à espera. Sabia que estivemos à espera aí das instruções para ir até à fronteira, até ao Rio Minho, para fazer o salto, para passar para o outro lado da fronteira. Did Jacques Beaumont pick up anybody here at the Majestic yet? At the Majestic, I don't think so. Yeah, because other places. There were other places. Let me show you Videira at Praia 5 years ago.
Well, later on you will lend me that. Yep. So I can see it. Os carros que vinham de baixo, de Coimbra e Lisboa, tiveram avarias, partiram... Não, perdão. O pneu furado e que nos levou a esperar até às 3 da manhã. Nesse momento, quando alguém chegou e vi que era um carro Chevrolet americano, Chevrolet, eu vi a porta que abriu e entrei, mas não sabia quem é que estava lá dentro. Segui para o local. Cheguei 5 minutos antes das 5. Eu olhei e vejo um carro a parar. Olho. Estava dentro, no interior da viatura, estava Ico Carreira, Fernando Paiva e a Hilda Carreira. Entrei, isto foi num minuto. Pronto, seguia. Quem iria conduzir era o senhor Jacques Beaumont, que era o presidente da CIMAD. Das tantas estava eu na rua e ao indivíduo que se posta à minha frente era o rei. Eu pensei que era de Pitt, que ia ser preso. E é o rei que me dá as indicações de como apanhar o carro, em que sítio. Deu-me o número do carro. Disse, vai, entra. E fiquei, espera. E assim eu fiz. Era, se não me engano, era um 10. We had a long way to go to Braga, actually. On the 101, National 101. Estrada Nacional, National 101. Yeah. I felt that they were getting a little bit more relaxed, but the more difficult was to come, of course. And who was in the car you're talking about? There were two trips. You know, 2 trips, okay. Or several trips, but in one, we entered Braga, and we were kind of strange because suddenly we came upon the Festa de São João. We plunged into, I mean, we had to slow down, of course, into this crowd. This huge mass of people having a good time. The windows were closed by then because the guys on the back did not want to be seen. And then the children came and I heard them saying, looking in the back and saying, Pelé, 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 which is this young Brazilian football player. E há dos nossos amigos que também deveria sair num dia, não sabia agora, que era o Francisco Mendonça, que vivia em Braga, também estava para sair, e ele assustou-se. And you know, we were actually supposed to pick somebody. I think Jacques Beaumont's car had room for one more, called Francisco Gonzalez. Mendoza. There was a Francisco Mendoza. Yeah. And he was we were to meet him, pick him up, with nobody in the plus. But he saw all these people, and he got rather scared. We heard later. Of course. And he did not come to the car. Yeah. He did not come to the car. No. So you followed without him? We followed. Well, had to go we went. We had to go. Quer dizer, nós também ficamos assustados. Fingimos que não nos conhecíamos, ele seguiu a vida dele, vimos da parte dele uma situação assim, uma coisa, e nós continuamos, viemos parar um pouco a fazer tempo e continuamos a nossa viagem. You came from Porto to Braga with 2 cars? Yes. So how many students did you carry in the car? I mean, you're talking about 19 at the first time? 19 the first time. In 2 cars? Well, actually, yes. In 2 cars, in 2 trips. In 2 trips. 2 trips from Porto to the fronteira with the Minho River. To the border. And then we had to do it all again for the 41. And how did they dress, the students? How the students? They were very well dressed. Very well dressed. Yeah. In fact, Chuck told me on the phone that they looked like the senior class at Princeton. And what does it mean, the senior class in Princeton? Well, they just very well dressed, good. elite.
I mean, very rich people. I mean, the rich. They looked very well dressed. Very well dressed. They had ties on and shirts or clothes polo. And they looked very bright. They look, lots of them with oculus. I mean, they look intellectual, actually. And shine, the shoes were shined. And they had one little bag each. You know, that was the consignio, not to take more than a sports bag. They would come in the car and we would tell them to sit in the back. Nobody had to sit on anybody's lap, for example. Eu acho que deviam ser umas 10 pessoas dentro desse carro. Eu ia deitado no chão do carro e pernas por cima. Mas fomos muita gente dentro do mesmo carro, abalamos em direção à fronteira norte. Well, we finally arrived from Braga on this road, which was a long road, and we're approaching the place where the smuggler said he would leave his nephew in some trees to the right of this, at this highway. Okay. And so we came here and we turned right. And we're still in the car. I'm kind of reliving this. And he said it was about 100 or 200 meters beyond at a given place, and he told me a tree which was taller or something like that, next to the woods. He would step out in a white shirt. I remember that, in a white shirt. And then he stepped out, and then we pulled up over here, and there he was. So Jacques and I pulled our cars over. We left our people out, and then we parked our cars. We hid our cars in the woods, and then we accompanied them across the meadows. Monção was not there, though, most of them Monção, but all the way down to the Minho River. Começamos logo a descer a montanha, fizemos a travessia até a beira-rio do Rio Minho. Aí permanecemos durante umas horitas, até às 5 da manhã, e os passadores desapareceram. Nós ficamos durante esse tempo, não podíamos fazer barulho, não podíamos dizer, ficam aqui silenciosos, que só de manhã é que nós vamos sair. Não podíamos fumar, não podíamos falar, e por acaso vimos, eu vi a guarda-fronteira, os carabineiros a cavalo, que passavam e cruzaram-se para este lado, para ali. And so that happened for 12 days, from the 17th of June to the 29th of June. And it worked without any problem. Depois desse cruzamento, então é quando entramos no bote que nos levou para o outro lado e, por acaso, deitava água. Então, com uma lata era preciso tirar a água e despejar no rio sem fazer barulho. Então, tinha que se pôr a água e levantar. Então, fazer uma coisa... E não fazia muito barulho. Então, e conseguimos atravessar até o outro lado. E assim fomos passando, concentrámos-nos numa matazita. Quando já estava tudo, desatamos a correr em direção ao autocarro que estava à nossa espera mais adiante. Éramos um subgrupo. Estávamos lá com a Virgínia, a esposa do Dr. Liauca, que estava grávida, mas que subiu aquela ladeira, aquela montanha com uma destreza que fazia invejar a qualquer outra pessoa. Postos no lado espanhol, apareceram novos passadores que nos levaram. Subimos, andamos mais ou menos aí uns 45 minutos e fomos alojados num palheiro. E se não me engano, aquilo era um curral,
não sei se estava abandonado ou não, mas estava sem carneiros, nem cabritos, mas parecia-me que era um curral de carneiros ou cabritos. E é lá onde nós passámos o resto da noite até de madrugada, né? Ai, meu Deus, eu nunca mais da minha vida me esqueço do cheiro da pele de carneiro, porque eu saí com o meu único jean que eu tinha na altura, ficou com o cheiro que eu depois tive que deitar as calças fora. E chegaram os carros que nos levaram para uma outra casa bem distante dali, que eu creio que tenho a entender que era de um camponês, ou de uma pessoa que vivia lá, né? Espanhola, que nos deu de comer e levou-nos lá para o sótano. Tinha aquele buraco aí com uma escada, que a escada era movível. Propunha a escada, subíamos e fechava, e tirava a escada. E ele trazia a comida lá e depois tirava a escada. Then we had a problem one night because we came with 8 people, 4 in Jacques' car, 4 in my car, and he was not there. So we waited maybe half an hour, and then I asked the students, could you go back into the woods more? And we parked our cars way, way back. And Jacques stayed with them, and I went with my white linen on a full moon. And I took a risk, and I knew that yeah, here we are, that's right. And I knew that the nephew lived down on that street. He had told me that. So all the dogs barked, you know the story. And I found him, and a neighbor came out and told me where he was. He came back with us. He explained that he had left a message at the hotel, and he had called up to say not to come tonight. Que fazer? E também voltamos ao Porto. E no regresso, o carro, um dos carros que nos acompanhava, teve um acidente, creio que era o carro da Lilique do Boal. Coming in a rond-point, you know, the roundabout, and they blew a tire. Oh. Boom! And there were 2 policemen across on the other side who came over and helped him fix the tire. The policeman helped him. Damn. And Jacques had never fixed a tire before in his life. He just got his driver's license. Okay. And so they were very helpful. They saw the people maybe in the background. Okay. And but he thought they were passengers, you know, normal. O africano, quando não pudemos passar no dia anterior, nessa mesma noite ele volta ao quartel em Aveiro, creio que estava em Aveiro, volta ao quartel em Aveiro para se apresentar e no dia seguinte, ou na noite seguinte, vem juntar-nos para passarmos o rio. I think we had one of the people who had to go back to the military barracks. He checked in again, and then the next night we came with everybody, and it worked. Seria uma atitude juvenil, talvez, mas isso demonstra o estado de espírito, a determinação do africano neto. Demonstra o nosso estado de espírito. Ele simboliza perfeitamente o nosso estado de espírito. Finally, we are coming here to the place. You chose a very romantic place to cross. And this is the definitive moment of fleeing Portugal into Spain. Portugal with its dictator, Spain with its dictator. So we had to be, we knew that means more guards, etc. And they were protecting this. And I think that is the curve where we took the students down. You see, on about a kilometer away, it's very steep there, and steep on the other side. Monção, Rio Minho. Eu nunca vi meu pai a nadar. E a minha mãe também não era assim uma grande nadadora, não.
passaram uma noite inteira escondidos numa moita, uma noite às escuras, neste dos sítios mais lindos que eu já vi, e que sim faz-me lembrar a minha mãe, que ela gostava de montes, muito verde, um riozinho a passar, o Rio Minho está aqui à minha frente. E eles, escondidos horas e horas no escuro, a adrenalina devia estar ao máximo, o medo devia ser imenso. O que é que será que a Isabel estava a sentir? E ainda por cima com o meu irmão na barriga, no seu primeiro mês. E sem saber nadar. The first time was on the 17th of June. I remember that. I dropped off down up the river here, a few kilometers, and I dropped off the first package of students. Jacques Beaumont was with me, but my job was to come and tell them, because Bill and the three guys were on the other side in Pontevedra, and we had to get the message to them, that we deposited them. And we had to get over there and get them. And we had to get them at the. And so I came over at 5 in the morning, spent all night, waiting, looking, and came across. And this became a pattern because I went across between the 17th of June and the 29th of June, 12 days. I went across 5 times. Each way? Back and forth, each way. 10. So that's 10 times. And my story, because we had to go through the customs of the post. And I was a tourist, in a big car and so forth. And no problem, they stamped. Then by the second or third time, they were saying, they told me, why did you have business over here? No, I'm visiting some relatives because, well, my mother, I said, was Brazilian, but she's of Portuguese background. And so she told me when I come to Portugal to do tourism, then I have to visit her relatives on both sides of the Minho River. Look, I have the passport here, with all the stamps, here. The last day, I took the car and with Jacques Beaumont, we went, after we paid the last money, to the smuggler who lived in a little town called Arcadia at Tui, just around Tui. Yeah, here it is. Puesto de Policía de Tui Puente. Exactamente. Última saída. And we went, and we paid the last of the escudos, 1,000 escudos per student. 60 students, 60,000 escudos. After depositing my first students there, and I drove through Vigo, and then heading for Pontevedra, where I had a meeting with Bill to tell Bill, as early as possible, that those students had successfully been transferred to the barn. And they were waiting there, and he had to get his drivers and go from Pontevedra down to Vigo and then east along the river. Minho River, The Minho River, the roads on the Spanish side, to get there at 1 o'clock. I came out here from Pontevedra with Kim and Dick and Dave. Okay. After we got your first note Right. saying we had to pick them up here about 1 o'clock. And the barn where they were hidden was right alongside the road. Right. And then the place that they had come through was at the river in the little boats that you've described several times. And the smuggler was somehow able to row them across. And then they came up and we put them in the barn. A tiny little shed, a farmer's shed, which is probably no more than maybe 10 meters by 20 meters large with no windows. The smuggler drove us down. He was on a motor scooter, a Vespa, I believe, and we were in the cars behind him, and he drove us down the roads to the shed where these students were.
And then they opened the door, and they came out looking somewhat frightened, like, where are we, what are we doing? And then we said, quickly, in the cars. So 5 got in my car, and 5 got in each car. And then we turned around and started the journey toward France. The first time was new to all of us, but then we came back several times afterwards for the rest of them through the next week. That's right. And this is the first time that I've seen the river, because from the barn and the road, it was not visible. But they had come straight up from there after coming down the other side where you let them off, and they came up here, as they were told, straight to the barn. How many and put times them did you there. come here to fetch them up? I mean, how many? Well, I'd have to count it. It'd be 6 or 7 times, because there were different groups coming. Yeah. And I've got notes that Chuck left me and instructions from Jacques Beaumont. He was even interested in telling us what to do if we got into trouble. He said, don't be angry, be polite, be friendly, don't try to bribe anybody, and if you don't get out of trouble, then you call Paris, or you notify some of our people who are waiting to hear from you. Tremendous that you found me here at El Parador Nacional. I haven't seen you since I recruited the other 3 drivers. And I got Dave and Dick, who came to hear Tanya Metzel at the prayer service. Then I had to find a 4th driver, and that was Kim Jones. This was like 10 o'clock in the evening, and he said, tomorrow, late afternoon, early evening, we need to leave. We would be gone at least 1 week, maybe longer. You couldn't tell anybody, not even Marguerite, where you're going. And, but we need you very badly. And then he described to me that they needed some drivers to drive several Angolese students that were going to be taken out of Portugal and into the south of Spain, and then they needed someone to drive them the length of Spain to Hendaye in France and to cross the border there. And so he spent about a half an hour talking to me about that and describing it. And I said almost immediately, why not? So we met late at night at the train station, took the train down, rented the cars at Bayonne, and then Dave and I went off together, then came here on the following day. The others showed up. They were in a different hotel because we didn't want to attract attention to ourselves. We waited until you showed up to tell us that you had delivered the students to Montant and the barn. So we drive out there, and at first, David dodges a motorcycle just as I drove up to the barn in this DS Citroën, which has a special hydraulic system. My brake went all the way to the floor. I completely lost any braking thing. Scared the heck out of me. But then, bang, the fluid suspension thing kicked in, and then I had more brake than I needed. Another accident happened in the same first trip, and that was when the axle fell out of its position in the rear of Kim's car. We were coming through a town in the mountains on a Sunday afternoon, and the chassis on the bottom of the car broke, and it just went down into the street, and we were stuck there on this mountain road on a Sunday afternoon, 6 of us, and so 2 of the students hitchhiked into the nearest town, a small town. Começamos a fazer o gesto tradicional da boleia e ao cabo de 10 minutos quem parou foi um carro da Guarda Civil. Bom, como falávamos um bocado entre francês e espanhol, pude fazer compreender que precisávamos de um mecânico. And we waited and waited and waited, and they came back and they were in a Jeep, a police Jeep, with 2
policemen. And Quando chegamos em frente do nosso carro, onde havia o Kimball dos amigos, eu vi na cara deles, estavam lívidos de ver que chegamos com os guardas civis. Pensava que já estávamos, desculpa lá, entre aspas, engavetados. And in those days, the policemen in Spain, they all looked like soldiers. They all had these big automatic guns and everything. This was during the Franco regime. And they came back and were looking around with two mechanics. And the mechanics started looking at the car and said, well, okay, you know. And actually, one mechanic walked around to the back of the car, and in the back on the top, just underneath the window, he saw a paper that said something about Lisbon. And he said, oh, Lisbon, oh, these must be Angolese students. Oh, And then he made some statement about, Americans having, doing something interesting with Angolese students here. And here the two soldiers were standing right nearby. They didn't seem to care. So what, because that was a moment where we thought, uh-oh. Remocarmos o carro, foi lá para a sua oficina, a sua garagem, e como isto levava 3 ou 4 horas, o Kimball disse que como tínhamos comido, fomos então ao restaurante Pepita, e aí comemos, ainda me lembro, os pimentos recheados, uma coisa que nos caiu muito bem, e bocadinho de um vinho tinto lá da região. Well, we arrive at Oviedo in the middle of the night. I noticed that when I go over the streetcar tracks, there's a funny noise, and the mud guards had crunched against the ground on the at the streetcar things, you see. And I said, what do we do now? And here's another one of those little miracles. I look up, and across the street, 2:30 in the morning, the Citroën garage with a light on. Nice. And we go over, and the guy says, sure, we'll fix it. The workers will be here in the morning, so you can stay here all night. So we slept in the car. Then we drove on to San Sebastian. Maybe we met up there and then went on to the frontier at Irun. We drove up about halfway to the border. We stopped at a lookout. Bill Nottingham, he had all the papers, and they were papers that had photos of different Africans, and they said, just try to match them up as well as you can, because the people at the border probably won't know the difference. I took the papers and met an officer, and he became very anxious. He said, how come there is no stamp showing that these people came into Spain last week, although there is one in your passport? He talked to one of the border guards, and the man said, well, you will have to speak to the commissariat, the police. And so Bill went into another building where the commissariat came and spoke with him. I saw a gentleman there whom I later saw over on the French side, walking around. And with his eye on us, you see, Looking over at you, in yeah. France. Everything. Well, anyhow, this gentleman had used the telephone, called Madrid, I suppose, very nervous, but he said, okay, go ahead. And for some reason, he said, go as fast as you can. Wasn't in there more than maybe 30 minutes maximum, maybe less than that. Then came out and said, okay, let's go. We tell everybody to get their CMOD papers ready, saying they'd be taken care of in France, okay. by CMOD. And we all drove across the border, and there we were in France, all 20 students and the 4 of us, and feeling very victorious and feeling, wow, we did this. It happened. We succeeded. So we have a nice dinner together in Hendaye, and I go and call up Jacques, and I suspect to the hotel in Porto, but I don't know for sure. But I called him up and told him the 19 packages were in the train for Spain, for Paris, and he said, well, good. Maybe he said congratulations, I don't know. But then he said, well, come back, because we're going to do it again. I remember that. I was with him. And I said, Jacques, I can't go in there to the officer
again with some false papers and so on. And so he said, débrouille-toi. Débrouille-toi. Yeah. Work it out. Work it out. So we had to change 3 of the cars, and then the 4 of us drove back here to Ponte Vedra to begin all over again. E às 14 horas apareceram os 2 carros, ou 2 ou 3, já não me recordo, mas que nos transportaram para São Sebastião. Then, when we had to go back, we didn't know how many would be there, but we found out that there were being 12 in a period of time. There were 39 and so on. So Dave and Kim picked up their students, 4 or 5 each, and they drove them to Pastor Vidal's house in San Sebastian to wait for the rest of us. And when they crossed the bridge in Ponte Vedra, I gave Kim a note and said, "I'm awfully sorry, but we've got so many. You and Dave have to come right back." For me, that was the low point, because I was already exhausted starting the second trip, and he's saying when you get to 900 kilometers from here, turn around and come right back again, and there will be a 3rd group. Dick and Dave came back, or rather Dave and Kim came back, loaded up, and came through to San Sebastian for a 3rd time. That was the maximum. I realized that Dick and I would have to go and come back and go again to take all these people we had now. There were 19 left. There were 19 left. Yeah. And so I went and rented a bus. Ficamos todos na casa de pastor protestante, num período de uma semana, mais ou menos, do dia que saímos até o dia 29. Isto porquê? Porque os restantes grupos foram saindo todos os dias, ou dia sim, dia não, já não sei, e que no dia 29 encontramos-nos todos para seguirmos para Irum. This down there is arcade. Yeah, it's arcade. Arcade, or arcade in Spanish. That's where the smuggler lived and his family. We had dinner there with him. Okay, and so in the end, we left a whole lot of students. In other ways, now they're working on it. But normally when you were here in 61 here, the car stopped. I saw your photo here in Compostela. Yeah, that's right. Because each one of the drivers wanted to come and visit the cathedral because that's the most famous thing in the area, So either coming or going, and I think maybe Kim did it once with somebody in his car, students. But Dick, with the bus, made a special point of coming here because we were calling that religious pilgrimage. Okay. That was our cover. We would drive one day, stay overnight, drive a second day, and wind up in Ponte Vedra. Coming the other way, it was always straight through. Yeah. And at night, and anywhere from 15 to 18 hours. No meu carro ia o Johnny, portanto ia o Vieira Lopes, a Virgínia Carvalho, a esposa. E o Johnny devia tomar sempre uns comprimidos ou aí para que não falasse, porque não podia falar português, porque ele podia desatar a falar. E nós devíamos, durante o percurso, falar o mínimo. Agora disseram-me que andavam a dar-lhe Fenergão ou algo assim do género. When we got to Vidal's, he said, "Go on over," because obviously he couldn't continue to have 41 people in his house. upstairs. Yeah.
So, Chuck, or should I call you Roy Harper? Because the students, they know you as Roy Harper, right? Yeah, in Portugal I was known, and in Brazil before I was known. So, Roy, Chuck, this road, this is where you did it also. We're still in Pontevedra and Arcadia with Dick's car. And then we set off early, I think it was the 29th. And we headed straight for Pastor Vidal's San Sebastian. So then we got to Pastor Vidal's house, and somehow he got to know that they had been put in prison overnight. Bill, with papers, this time I think it was from the Congolese embassy, and he had to go to the same building, talk to the man, the border patrol person. And the students went and we sat in cafes. There were some cafes there, and we sat there, and everybody was pretty relaxed. We were anticipating this was going to go smoothly. And in fact, some of the students began singing. And I can remember the song they were singing. They were using the tables like a drum, and they were singing this song, Mushima. Mushima, Mushima, Mushima. I remember that song. Pedimos, começamos a comer, e até houve alguém, o Mário Clinton, que começou a cantar. Não acabamos a refeição, não acabamos a cantiga, porque fomos rodeados pelas carrinhas da polícia que nos foram prender. Well, we came over here to this commissariat in our 3 cars, and then the police had to bring the rest of the students, and they parked us along the curbs. Yeah. And suddenly, a whole lot of policemen came out and got around us, and made the students bring their gym bags in there to be examined. So we went in this way, and in the large room, you had all the students and the inspecting officers, and I was in this room with the person behind the desk and a detective right next to me who was typing, and whom we called Jean Gabin. And at this point, everyone was very nervous. The students were much more nervous than we were. They had much more at stake, and especially those who were deserters of the army who, if they were returned to Portugal, who knows, they could have been shot or what have you. So they were very, very nervous. In fact, a couple of them had papers on them that showed that they, some papers that would show they were Angolese or that with Portugal. They were eating the papers. They were eating them, so they would not be any evidence whatsoever when they were questioning. But suddenly, one of the students came and he said, Pastor Bill, and he told me in French, I have a pistol in my bag. Oh. And I said, what'd you bring a pistol for? Who was it? Ike Carrera. So I went in with him. I brought one of the inspectors in, and I said, there's a pistol in here. And he got it out and was very surprised and angry. But I said, well, give it to me. And I brought it over to the leader here behind the desk. And I said, these people didn't know what to expect. And so they were afraid, and they brought a gun because they didn't know what was going to happen. And here it is. And he took it, opened the drawer, put it in there, and that's the last we heard of it. I mean, it was pretty scary to be in the hands of the Spanish police. Yeah. But everybody was disciplined. Everybody did what they were told. We went through and said, you've got to show them your paper from CIMAD, signed by Pastor Bergner, and which says that you'll be given support in France by CIMAD. And, of course, that paper had their correct identity on it. Não havia muitos africanos na Europa. E, de repente, há um grupo que passa, depois mais outro. Quando fomos a passar, despertamos a curiosidade da polícia. Foi quando descobriram que não éramos os ditos senegaleses que vinham de Santiago de Compostela para atravessar e ir à França.
e levaram-nos para a prisão, algemados alguns. Eu fui algemada com uma pessoa, com um homem que já não me lembro quem é, numa carrinha aberta atrás, e depois puseram as mulheres de um lado e os homens do outro lado. Tínhamos 10 mulheres, uma grávida, e tínhamos o Johnny, o nosso Johnny, que era o filho de João Vieira Lopes, que devia ter na altura 2, 3 anitos. Havia 7 angolanas e cabo-verdianas. Éramos 3 que estávamos casadas com estudantes angolanos. Portanto, éramos 10 ao todo. Entramos todos para a cadeia. A nossa chefia, o João Vieira Lopes Cabavil, Ico Carreira, Boal França Van Dunen, começaram-se a organizar para ver o que é que se podia fazer. E nós, todos à espera. E enquanto esperávamos, cantávamos aquela canção de Mushima, Mushima, Mushima. Eles a cantaram do outro lado para nos animar e dar força para ver que eles não estavam com medo, e nós também fazendo a mesma coisa, cantando em voz muito alta para ouvirem e verem que estávamos com força também, que aguentávamos o balanço. And for more than an hour, they sang Angolese freedom songs and other songs, and it was wonderful. There was a amazing spirit given the circumstances, because we didn't know what was going to happen. Is this the place? I'm pretty sure it was. Although it was dark when they brought us here that Friday night, I was very upset after we had our interrogation up at some place in Arun, to see them take the men out handcuffed. Oh. And I began to fear that they'd be in one place and we, the white Americans, would be somewhere else. Okay. And I didn't want that. And fortunately, after they had stripped and searched everybody, we were all put in one big room. So we did spend that time together, and we tried to ease each other's anxieties, because people felt if they'd been sent back to Portugal. A fronteira francesa, a liberdade mesmo aqui, a palmo. E de repente todo sonho, tornado realidade, pois esta fuga planeada era a realidade de sonho, de ser livre, vai por água abaixo. Estou na fronteira e sou preso. Voltar para trás, ser torturado, morrer, não deve ter sido bom. O sentimento naquela altura. And we rushed to Madrid, 600 kilometers to Madrid, to meet. Jacques said, we have to talk to the high official, who was a Protestant in the foreign ministry of the government of Franco. And we got there and we knocked at his door at 1 o'clock in the morning. Jacques spilled out for 20 minutes. Look, this is what happened. You know, they're still there. We were told they were in prison. Can't you do something? And so forth. And he was a very diplomatic, elegant man in his robe. He had silk robe. Woke up in the morning. Woke up at 1 o'clock. And after he had heard all of that, and we were still in panic, we were sweating, he said, oh, by the way, there's a message for you here. And he's had it all the time in his hand. And they are free. Here we are on the border. You crossed sometimes. Yeah, 3 times I came here. Yeah? Yeah. And this building was here. That's the building. You can tell from this, you see, with the 2 pillars and the arch over there. Okay. We came to the customs officers. Yeah. And they said, well, it's Saturday night. Go back over in Spain and come back tomorrow. And I said, nothing doing. We're going to stay on the bridge all night if we have to. We're not going back into Spain because we're just getting out of prison now. And I didn't want to take 44 people back to jail. Oh, Hey! Chuck. Hey, how are you? Surprise! Glad to see you. Welcome This to is a France. surprise. And vous êtes libre.
you know, when we look at this again and look at that hotel today and this, it was quite amazing that we found it. I can't believe I know. that we ever got to see the Hotel du Midi again. I remember I walked in there and I heard them making a phone call, Solferino 93-99, and I knew it was Simad. And I said, who's making that call? And he said, the lady at the end of the hall. Oh, right. And So we went down, and there was Tanya Metzel. Yeah, fantastic. And as we have a picture taken right in front of the Midi. Yeah. And I'm in the middle, and Dick Wyborg is in it. We've Yeah. got 19 or 20 out of the 41. Of the last 41. Yeah. And we had a big celebration meal in there on Sunday. Yeah. And they were making speeches and singing patriotic songs when you walked in with Jacques. Yeah. And everybody cheered. They hadn't seen you since Portugal. They hadn't seen you since the Minho River. Olha para estas fotos. Contentes, alegres, bem dispostos. Conseguimos liberdade até que enfim. Estamos livres. Agora falta o país. Entra. Obrigado. It's not the old Sèvres, but it's a place like this where your parents and the other students were. Okay. Ficamos ali instalados numa camarata e nessa altura tivemos direito a ter uma cama, não uma cama como as nossas normalmente, mas enfim, uma tarimba onde se podia dormir. Comíamos, recebíamos semanalmente 7,5 francos. Era dinheiro na altura para as nossas extravagâncias. Simad, before the whole thing started, had made arrangement to take care of them, to see that they had pocket money, see that scholarships were being sought for them. Okay. And eventually that place was sold, and this has replaced it. So it is still doing the kind of thing that Sèvres was doing. You were in San Sebastian, you were in prison, and suddenly, like a miracle, boom, Yeah. you were liberated. How does that happen? Well, What happened? that's I mean, right. I believe that Spain did not want to have an international incident that would infuriate all the African countries which were becoming newly liberated, decolonized. Okay. And so that would have been a terrible charge against Franco and his administration if he had sent these 41 people at the end back to Portugal. Yeah. Aquilo que nos foi informado ou dado a conhecer é que essa decisão de Franco de libertar o grupo foi imposta pessoalmente pelo Charles de Gaulle, que era presidente em França, e por John Kennedy, quer dizer, as embaixadas, não é? É que tinham feito pressão. We don't have documentary proof of this, but we made an analysis afterwards. And it seems that the French government intervened with the Spanish authorities, and we don't know if it was at what level, whether it was I don't think it was Francisco Franco, but saying, you know, we have accepted these people as asylum seekers, provisionally laissez passer by France to wherever they want to go. And that intervention was also facilitated, I think, by the presence of Tanya Metzel, who was head of the prison system in France. And she must have talked to the Ministry of Interior, who then let the man know, the Spanish authorities. Ministério do Ultramar, Direção-Geral da Administração Política e Civil, Gabinete dos Negócios Políticos. Excelentíssimo Senhor Diretor da PIDE. Secreto. Para conhecimento de Vossa Excelência, tenho a honra de comunicar que, segundo uma informação recebida neste gabinete, numa conversa entre o encarregado de negócios de Portugal em Madrid e o Diretor-Geral de Segurança Espanhola, Dom Carlos Arias Navarro, acerca da passagem clandestina para a Espanha de 41 estudantes portugueses de raça negra,
Este declarara que os estudantes não haviam sido presos e devolvidos a Portugal, porquanto as autoridades espanholas recearam provocar mais complicações, não só porque aqueles podiam pedir asilo político, mas também porque o pastor americano que acompanhava os fugitivos ameaçou fazer escândalo e pedir a intervenção dos representantes diplomáticos em Espanha se os não deixassem prosseguir viagem. O diretor de segurança salientou, em conclusão, que de futuro seriam tomadas todas as medidas tendentes a evitar incidentes análogos e se qualquer indivíduo conseguisse iludir a vigilância das autoridades portuguesas e entrar clandestinamente em território espanhol, seria imediatamente internado. Gabinete dos Negócios Políticos, 26 de setembro de 1961. Several years later, in 1966, I believe it was, I was at that point in Antwerp, Belgium. Melvin Blake stopped to spend an afternoon with me. He said, when I went back to New York, I was called down to Washington in 1961, late 1961. And there were some people from the CIA and other Secret Service agencies who wanted to debrief me about this whole event. They said, we are very much aware of everything you people did. We followed the whole thing. President Kennedy had been following this whole thing and was very interested in what was happening. They said that at this time when we were in prison, Salazar called Franco and said, I demand that you send me these 40 prisoners, at which point Franco said, no, I'm going to let them go. There was no CIA involvement, but I can't blame them, some of them for 50 years, thinking that there must have been. Yeah. Because these secret organizations all have a tremendous reputation, just like the P-Day. A CIMAD conseguiu o título de residência e garantiu-nos que poderíamos continuar os estudos em França com uma bolsa sim, com uma bolsa de estudos, né? Nós não estávamos interessados em ficar em Paris, seguimos a nossa viagem. Nós íamos realmente para a luta. Os finalistas não iam continuar estudos na Europa, era para ser para a África. Então nós sentimos que nos estavam a impedir de resolver, enfim, de atingir os nossos objetivos. E muito provavelmente aí também eu não estou nos preparativos, os nossos dirigentes do MPLA e do PAI terão arrumado as coisas e saímos clandestinamente da CIMAD. Uma bela madrugada, pegamos nas nossas imbambas, como se diz, furamos a cerca lá da CIMAD e fomos ter todos ao Trocadero. Fomos encaminhados para a casa de um senhor angolano, o Câmara Pires, onde almoçámos, uma parte do grupo, onde almoçámos, e depois do almoço saímos para apanhar os autocarros que estavam em frente. No Trocadero encontramos um autocarro à nossa espera. E nesse autocarro eu penso que havia 2 ou 3 argelinos de aspecto. E, portanto, nós devemos ter sido apoiados pelo réseau argelino clandestino que eles tinham de fuga. Eles tinham ali umas redes terríveis. O elemento de ligação conosco para a fuga a partir de Paris é o Jacques Verger, o célebre advogado Jacques Verger, que na altura era o advogado dos presos políticos argelinos. E pronto, metemos-nos no autocarro com violas na mão, disfarçados em grupo africano de música, e fomos para a fronteira alemã. The Mozambicans and others, I think, stayed in Sèvres because their political leadership was coming, Eduardo Mondlane, and they waited, and they wanted to finish the studies, etc. When I heard this, I had 2 reactions, personally. I said, chapeau. They want us to leave to go to Africa to join the struggle. Yeah. But I have to admit, I also found a little bit of sadness because it was done secretly. And there was not an opportunity for them to say, thank you, CIMAD. Thank you, all you guys. I don't know, not a big ceremony, but just, we're leaving, thank you, that's all. A bela Paris não chegava. Era preciso pegarem armas que uns fizeram
e lutaram com as armas. Era preciso formar quadros e lutaram com as canetas, porque era preciso cumprir o objetivo principal. Independência total. Queremos o nosso país. Nós fugimos de autocarro em direção à Alemanha, atravessámos a Luxemburgo e fomos para as proximidades de Cologne, que é Bad Gitzberg. Estivemos uns 2 dias ali, depois seguimos para Amsterdã, onde apanhamos um avião da KLM que tinha sido ofertado pelo governo do Ghana. E seguimos em direção ao Ghana. No Ghana, nós fomos recebidos por Nkrumah. Estivemos no palácio dele, deu-nos uma festa e foi interessante conhecer Nkrumah, conhecer aí o pessoal da African Affairs, que se encarregava dos combatentes africanos. Lá estivemos várias vezes, eu e o Osvaldo insistindo no contacto com o PAIGC. Todos os médicos e estudantes finalistas de medicina foram convidados a ir para Poldeville. Felizmente, todos os que estavam no grupo foram. Depois, os outros que estavam fora, depois foram mobilizados e vieram, então, participar no chamado CEVAR, Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados. Havia 3 médicos já formados, o Boa Vida, o Eduardo Santos e o Mário Afonso, da Almeida. E havia os finalistas, Rui de Carvalho, Vieira Lopes, Edmundo Rocha, Heineken, eu e Videira. Portanto, nós éramos 8 ou 10 médicos que nos revezávamos para trabalhar na CEVAR e atender aos refugiados de Leopoldville. Em Acre, recebemos a visita de dirigentes dos partidos. Entre esses dirigentes veio também Amílcar Cabral, Aristides Pereira, que falaram muito conosco. E aí fizeram a distribuição dos elementos do grupo em função, penso eu, das necessidades do partido. O Pires e o Osvaldo penso que teriam ido para a Argélia para uma formação e eu, porque também já sabiam a minha preocupação em ter notícias da filha que tinha ido para Cabo Verde, eu fui encaminhada para o bureau do PAIGC em Dakar. Nós separámos-nos em Acre. Ela foi para Dakar, eu fui para Leopoldville. Cada um seguiu o seu partido. E nós aceitamos a ida da Lilica para Dakar, queríamos recuperar a Sara, que estava em Cabo Verde. E Dakar é mais perto, há ligações, etc. Portanto, não há guerra de fidelidades. Não. Sentimos que foi dura a separação. Em Gana ainda ficamos cerca de 2 meses à espera de contactos. O Amílcar passou por lá, ter uma conversa connosco, o Mário de Andrade também passou, e como na altura eu estava grávida, já se via a minha barriguinha, o raciocínio da Amílcar foi este: a luta de libertação nos diz respeito a todos, estamos todos na mesma luta. A Lilica não está grávida, vai connosco. Tu estás à espera de um bebê, acompanhas o teu marido na Guiné ou em Angola. A tua contribuição é a mesma contribuição para a luta de libertação nacional. Mas eu também estava grávida. Depois tive um bebê que naquelas condições não resistiu, acabou por morrer. Nasceu em Dakar e morreu. Tendo o marido acompanhado o grupo que foi para Leopoldville, a minha única companheira, eu dizia, era aquela barriga, que afinal acabei por perder. Eu era mãe. E assumi o meu papel de mãe. Durante 4 anos não fiz mais nada. Depois aderimos os dois, eu e meu marido. O marido era cabo-verdiano, aderimos ao PAIGC e aí comecei a trabalhar. Muito pouco tempo na escola piloto e depois no secretariado do partido e na rádio. Libertação.
Amílcar Cabral. Tio Amílcar. No ano de 73 eu vinha da escola, estávamos na Alemanha. Entramos em casa, como sempre, os quatro. E o quarto estava completamente desarrumado. No chão, Andira, a minha prima Andira Cabral. Amílcar tinha sido assassinado. Estava Andira, a minha avó, que também assistiu, à matança de Cabral. E acho que desde aquele dia ficou muito claro para mim que tinha morrido o grande dos países de expressão portuguesa em África. O grande Amílcar. E aí começou a independência da Guiné. Dos outros, por fim, Angola também conseguiu. E nós devemos isso. Esta geração, a geração dos meus pais, a geração da fuga, foram os culpados de nós sermos independentes. This experience was like a forged, like those cattle in Texas. And this experience is in my brain, and it affected all of us, all of us who participated. We didn't know that all these people, like your parents, like others, presidents, diplomats, leaders, and this, would be of the future of their countries. We didn't know. I would not believe them. What? Chissano, this little guy from Mozambique, 19 years old. No, he's president of Mozambique. Pedro Pires also. Eu vivo em Angola, que está, sem dúvida, a crescer. Muitos dos que fugiram jamais voltaram. Meus pais não voltaram nunca mais. Estivemos 3 anos na Guiné e também se desistiu de lá ficar. A frase que eles muito usaram, não foi isto que nós combinamos. Mas, na verdade, eles também não estavam preparados sequer para tomar conta de um país. Nas minhas andanças, cruzei-me com um dramaturgo alemão e ele disse: as revoluções levam 50 anos para produzirem resultados positivos. Não foi isso que se tinha combinado na altura e talvez eles não sabiam bem o que é que estavam a combinar. Somos independentes, vamos festejar 40 anos em Angola este ano. O sonho ainda está longe de ser alcançado. Um país a funcionar em pleno para todos. Havemos lá chegar. Segredo guardado. Angola és tu, que todos nós amamos. Mas não foi isso que nós combinamos. As armas calaram-se, a quem não comemora. A paz chegou, mas a criança ainda chora. Eu tenho fé, até um cego vê. O país está a desenvolver, mas vês os ideais, valores morais, cada vez mais a desaparecer. O próximo era mais amado, Angola. O mundo tem que saber da história desse povo abençoado. Mama lele, mama lele, mama lele, oh mama lele, mama lele, oh mama lele, mama lele, oh mama lele. Talvez só na sua cidade antigamente, tanta gente, pouca gente que passava que lhe conhecia. Lhe dizia, oh senhora, tenha calma, esse nosso povo um dia, esse nosso povo um dia, ai, que vida, mamãe. Era tudo que eu queria, mamãe. Esse povo só um dia, mamãe.